aqui em Maricá. Nós estamos há pouco tempo aqui nessa casa e nos sentimos muito abraçadas, muito acarinhadas. Então, só iniciamos o nosso estudo, na verdade, agradecendo, né? Agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês e agradecendo a oportunidade que Jesus nos dá, né? Da gente poder estudar, poder aprender mais um pouco e, através desse estudo, né, e do que a gente aprender, a gente poder se modificar. Eu acho que essa aí que é a finalidade para a gente poder estudar, né? É a escola. Bem, nós vamos, antes de entrar no nosso tema, falar rapidamente sobre algumas palavrinhas que a gente viu ali na nossa página inicial, né? Que fala de mudança, fala de progresso, fala das nossas escolhas e como que a gente age diante da vida. Isso tudo tem a ver com a destinação da Terra. Isso tudo tem a ver com o que nós somos e para onde nós iremos. Que destino, que caminho vamos seguir, né? Destinação é isso, é esse caminho, é essa trilha que a gente vai seguir aqui do nosso planeta em diante. Vamos lá? Destino da Terra. Desculpa. Não. O destino da Terra e as causas das misérias humanas, né? Lembrando que está no Evangelho, no capítulo 13, são apenas 2 itens que trazem muito aprendizado para a gente. Bom, aqui a gente começa a falar um pouco de nós. Quem são? A gente vai colocar nem, não vamos dar um spoiler, não. Quem são esses habitantes da Terra? A gente tem que partir para a gente poder entender e conhecer o nosso futuro. A gente precisa saber quem nós somos. Quem compõe a Terra? Quem são esses habitantes? Muito rapidamente a gente pode falar que houve uma composição diversa de espíritos que vieram, foram programados para estarem aqui, povoando esse planeta, né, com o governador Jesus, nosso espírito, modelo e guia para tudo que a gente faz, que deveríamos seguir mais e fazer mais próximo do que ele ensina. Então, através desses espíritos, né, relacionados à raça adâmica, aos espíritos provenientes de Capela, que vão dar o pontapé de composição do que esse planeta vai representar. Lembrando um pouquinho dos espíritos que vieram de Capela, né, que foi uma constelação, é uma constelação de Cocheiro. Esses espíritos, eles povoaram diversas partes do nosso globo, como o Egito, o povo hindu, o povo que se chama raça ariana, né, os árias. E justamente os árias são o que vão originar a Europa e os povos latinos. É o que deu origem a nós, que estamos aqui na América Latina. Esses povos, eles tiveram um ciclo evolutivo nessa constelação, nesse outro local em que eles habitavam. Só que foram espíritos que permaneceram insistentemente em comportamentos inadequados com relação à evolução deles e com relação ao progresso deles. E por conta disso, eles foram trazidos para cá pela espiritualidade para que não encarnassem mais naquele planeta que estava terminando o processo evolutivo dele e migrando para uma outra classe de espíritos que ali estariam povoando. Quando a gente fala que não existe atraso na nossa evolução, por eles dá para a gente entender um pouquinho. Eles eram espíritos mais evoluídos do que aqueles que iriam compor o restante do nosso globo. Evoluídos em inteligência, evoluídos na tecnologia que conheciam, mas não necessariamente nas leis morais que eles carregavam. Como nós somos um planeta de provas e expiações, né, que ainda temos débitos, temos erros, temos falhas morais a serem
reparadas, temos situações a serem resgatadas de acordo com o nosso histórico. Eles vieram para cá estando num patamar um pouco mais evoluído do que nós, mas atrasados no local onde eles estariam. Por isso eles vieram para cá de forma a resgatar débitos deles, mas servir como mola de evolução para a gente. Em ensinamentos, em informações importantes para ajudar aquele começo da nossa formação dos povos. Tá dando para entender? Por que a gente está trazendo isso? Para a gente poder entender que Deus não erra. Sempre. Deus está acertando nas nossas escolhas, embora o remédio amargo nem sempre a gente aceite. Para aqueles espíritos, eles aceitaram aquilo muitas vezes como um castigo. Então eu posso vir para um orbe, para um planeta com menos evolução do que onde eu estava, que a gente pode pensar, ué, mas se não há atraso na nossa evolução, isso não é um atraso. Ele saiu de um local que estaria mais adiantado e veio para o mais atrasado, para o nosso planeta? Não. Porque, na verdade, eles continuam tendo os conhecimentos e a evolução ganha deles está no patamar que estava. Não houve alteração com relação a isso. Houve alteração, sim, com quem aqueles espíritos estariam convivendo para melhorar ainda mais o progresso deles. E para que eles pudessem fazer a parte deles, contribuindo para a nossa evolução, para o nosso processo evolutivo, tá? A gente trouxe um pouquinho dessa história para a gente poder, dali sim, a gente vai entender as dificuldades do nosso planeta, ainda a persistência dos comportamentos de egoísmo, das misérias humanas, dos ambientes insalubres e tão pobres em que as pessoas passam por tanta miséria, tantas doenças físicas e morais. Aí nós conseguimos entender que dentro de um planeta de provas e expiações é a oportunidade que esses espíritos estão tendo para resgatar débitos e para continuar evoluindo mais e mais. Como a gente começou falando, esses habitantes da Terra, que a gente falou um pouquinho dessa história, de quem compõe esse ambiente, muitos deles, eles têm a superioridade de inteligência. Nós sabemos que hoje, principalmente no século em que nos encontramos, quantos avanços tecnológicos, quantas descobertas, agora mesmo, né, com a questão da Covid, quanto empenho houve para que se houvessem possibilidades em termos de ciência para a população. Mas será que a asa da ciência está andando junto com a asa da moral? Porque a nossa evolução ela não corre só por um peso, né? É uma balança. É a balança dos avanços de inteligência, mas o balanço da moral. Será que se a gente colocar, né? Isso é uma coisa até meio antiga, né? A gente não vê mais no mercado aquela balança com os pezinhos, né? Será que se a gente colocar, os pezinhos vão se equilibrar? Será que vai pender mais para um lado? Sim, né? Ainda temos muito a progredir com relação à nossa reforma moral, à nossa reforma íntima, a aprendermos o valor do amor ao próximo, a aprendermos o verdadeiro espírito fraterno. Quantas brigas, discussões estamos vivenciando hoje? Será que sabemos nos respeitar? Será que sabemos ouvir? Será que sabemos calar no momento certo? Isso tudo faz parte da nossa evolução. Os numerosos vícios mostram o grande índice de imperfeição moral que ainda temos. Maledicência, os vícios de forma geral, físicos e morais, porque muitas vezes quando falamos assim, temos muitos vícios na sociedade, a gente pensa logo que o álcool, a droga, né? A utilização de remédios enquanto dependência química também. Mas não é só isso. Os vícios morais, né? A maledicência, o desejar mal ao próximo, o pensar mal ao próximo, que algumas vezes nós não falamos,
Mas aí a gente escorrega no evangelho e fala assim, fulano é assim, fulano é assado, a gente joga o evangelho no chão. Então ainda passamos pelos pensamentos que não deveriam nos pertencer. A cobiça, extremamente falada na nossa atualidade. A cobiça, a corrupção. De onde vem a corrupção? A corrupção está associada à falta da ética, à falta do respeito. Se respeitamos o próximo, nós não vamos ultrapassar os limites ao ponto de fazer mal àquele próximo. E a corrupção, o que ela acarreta? A falta de recursos na área da saúde, a falta de recursos na área da educação, a falta de recursos, dentre tantas áreas que seriam áreas para ajudar os nossos irmãos. Quantos companheiros aí nos hospitais, né, que a gente vê sem conseguir um leito, sem conseguir ser ajudado, sem conseguir ser auxiliado. Por quê? O egoísmo, a cobiça de só querer o dinheiro, de só querer crescer monetariamente, de forma que domina esses irmãos que ainda não compreendem o verdadeiro sentido da gente estar aqui. O desamor, né? O grande desamor. Porque, né, quem nunca ouviu a gente falar, ou nossos pais, ou algum familiar falar assim, como que consegue dormir com a cabeça no travesseiro? Como que esses irmãos conseguem lidar tão facilmente com o desapego às dores dos nossos companheiros? E nós caímos nesse erro muitas vezes. Será que nós passando, por exemplo, no centro de Niterói ou numa outra centro urbano, vendo um companheiro pedindo água, pedindo comida, pedindo atenção, será que paramos? Será que no nosso dia a dia, na nossa correria, será que a gente para? Será que paramos para ouvir? Às vezes eles só precisam ser ouvidos. Dias de calor, dias de frio, será que pensamos em levar um cobertor, em levar uma sopa quentinha? Acho que essas são as perguntas para a gente saber se estamos evoluídos. São algumas delas. A rebeldia às leis de Deus. Se somos rebeldes às leis que estão escritas em nossa consciência, nós não ouvimos o que há de importante dentro de nós falar algumas vezes. O nosso egoísmo fala mais alto, a nossa família, o nosso trabalho, né? Fala assim, o meu trabalho, eu tenho que lutar pelo meu trabalho, eu tenho que lutar pela minha família, eu tenho que lutar pela minha casa, pelo meu espaço, até mesmo a minha casa espírita, né? A gente tem essa coisa do meu, da nossa posse, e quando sabemos que não é nossa, está conosco, mas não é nosso. Quem somos nós no universo? Estamos sós? É uma pergunta que a gente vê muito falada, né? Muito banalizada aí na mídia, né? Aí tem lá a questão da ufologia, dos estudos astrais e tudo mais, além dos estudos espíritas, né? Nós, ao prepararmos o estudo, a gente viu uma reportagem espírita que respondia sobre a questão de ter ou não ter alguém morando em Marte. Tem ou não tem possibilidade de vida humana em Marte? E aí a gente estava lendo, discorrendo como é que a gente, estudando, a gente tem outra visão, né? Porque se não somos espíritas, você vai olhar aquilo dali somente com um presente material. Ah, passou lá o microscópio, viu, tem água, não tem água, né? A gente se atém àquelas informações. Mas pelo fato de sermos espíritas e levarmos em consideração o lado espiritual, levarmos em consideração que acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, que acreditamos no nosso processo evolutivo, de que existem várias categorias de mundo, que estamos hoje no mundo de expiação e provas, mas que temos a possibilidade sim de alçar o mundo de regeneração daqui a algum tempo, a partir da nossa mudança, a partir da nossa mudança diante do mundo. E a partir da nossa mudança é que o mundo pode mudar. A gente julga muito que, quando que vão reconhecer que não é para ter mais guerra, quando que vão reconhecer que é para não ter a fome na Etiópia, a fome na África.
mas o que eu estou fazendo no meu pequeno mundo? O que eu estou fazendo no meu meio social? Porque o nosso núcleo de mudança começa na nossa família, nas nossas amizades, no nosso trabalho, nos nossos círculos sociais. O que eu estou fazendo? O que eu estou contribuindo? Ou será que eu só estou vendo a vida passar? Como é que está acontecendo o meu papel no mundo? Para aí sim a gente pensar num outro mundo. Quando se pergunta se estamos sós, não estamos sós. Nós espíritas temos o caráter de poder afirmar isso, desde o momento que acreditamos que existe a pluralidade dos mundos habitados. Existem vários orbes habitados em vários universos. O Livro dos Espíritos, ele traz essa informação para a gente. Quando ele coloca todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, é a resposta que os espíritos nos dão. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Olha o puxão de orelha pra gente. Já vem a resposta de tudo aquilo que a gente estava apresentando. É necessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? E por que então que o homem tem tanta dificuldade em aceitar a existência de outras vidas, a existência de vida para além da Terra? Porque, na verdade, também é o conhecimento espírita que nós temos, nem todas as verdades estão prontas para serem apresentadas. E outra coisa que a gente precisa levar em consideração, hoje nós temos um perispírito que faz parte da nossa composição e que está relacionado ao orbe que a gente mora, que a gente reside, que a gente está. Esse perispírito, a composição do nosso perispírito, ele vai mudar à medida que vamos mudando o nosso processo evolutivo. Cada vez mais se tornando leve, efêmero, né? Sutil. Então, com essa composição que vai estar de acordo com os mundos mais elevados, se nós não temos capacidade de compreender ainda fenômenos a nível espiritual, aceitar fenômenos que são físicos, ainda não existe aceitação, quiçá apresentar algo que está muito mais relacionado ao mundo espiritual. Então o homem ainda precisa se desarraigar muito das questões materiais, se livrar dessas paixões para que ele possa ser apresentado a outras verdades espirituais e aí sim ele possa ter a capacidade de conhecer esses mundos mais sutis que estão mais avançados do que nós. Também de acordo com o Livro dos Espíritos, né, a gente vê outra pergunta relacionada ao tema. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Nós vamos viver elas em diferentes mundos, como a gente acabou de falar, da pluralidade dos mundos habitados. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e mais distantes da perfeição. Então, os espíritos colocam essa materialidade ainda encruada em nós. Nós ainda estamos muito ligados à matéria, ao materialismo, ao apego, à questão de não priorizarmos os benefícios das leis morais e ainda estamos muito atrelados ao egoísmo, à inveja, ao apego aos bens materiais, àquela diferença que isso faça na nossa vida.
Eu me lembro que é muito engraçado, assim que eu me tornei espírita, aí teve um amigo do meio espírita que já era presidente de casa espírita, ele virou pra gente e falou assim: vocês estão entrando pro espiritismo agora? Corre enquanto ainda dá tempo. Aí a gente ficou olhando, a gente entendia o porquê da piada, da brincadeira, que foi uma brincadeira. Ele falava assim, depois, com o tempo, com mais intimidade, ele falou, a caridade, o exercício da caridade, da mudança, do perdão, nosso engajamento não é uma coisa fácil. Então, desde o momento que você se torna espírita, que a sua consciência bate, a cobrança é muito maior. Porque nós fomos apresentados ao verdadeiro teor da nossa evolução. Nós fomos apresentados o porquê que a gente está aqui. Então, até quando a gente erra, nossa consciência grita assim, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Porque erramos. Não estamos no nível de tanta evolução e santidade suficiente para, estarmos aqui como missionários. Então, quando a gente erra, isso bate na nossa consciência. Temos esse reconhecimento, temos a nossa consciência nos chamando à razão. Então, por isso a brincadeira, olha, vai se tornar espírita, cuidado que você vai realmente, o seu compromisso se torna maior. Porque não temos como negar o porquê estamos aqui. E a missão de cada um. Cada um tem pequenas missões a cumprir. Podemos não saber, devido ao véu que nos repousa, nós não sabemos assim com clareza, mas no fundo nós sabemos o que cada um de nós tem que fazer para poder melhorar. Se melhorar e melhorar quem está perto de você. O universo hoje, só para a gente pensar um pouquinho na ciência, no que traz para a gente. O universo hoje teria cerca de 2 trilhões de galáxias. 100 a 200 bilhões no universo observável. Ou seja, diante daqueles, dos equipamentos que são mandados pela NASA, pelas outras agências espaciais, 100 a 200 bilhões observáveis, fora o que não se conhece a nível materialmente falando. Imaginemos em nível espiritual. Então a gente realmente pediu para estar aqui. Conhecemos 70 septilhões de estrelas no universo. Tem até um texto que a gente viu, que fala que há mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia da Terra. Então é muito legal da gente pensar, que a gente, que um outro texto que nós vimos também, que fala assim, nós somos poeira cósmica. Por quê? Olha o que a gente trouxe para pensar um pouquinho, Aqui a gente trouxe, são vários planetas em escalas diferentes. Deixa eu ver se minha luzinha funciona. Aqui, não. É aqui. Então, a gente trouxe, cada quadrado desse aqui é uma escala diferente de planetas, tá? De orbes. Aqui a gente vê, tá vendo, a Terra maior do que Marte, certo? Se aproximando de Vênus. Aqui a gente vê a Terra perto de Urano e de Júpiter. Olha o tamanho da Terra e olha o tamanho de Júpiter. Isso dentro do nosso sistema, dentro da Via Láctea, dentro da nossa galáxia. E aí a gente vai para outras galáxias que não a nossa. Aqui já não dá nem para enxergar a Terra. A gente já virou um pontinho, mas muito minúsculo. Não dá para enxergar mais. E aqui ainda dá para enxergar um pontinho, ó. Tá vendo? Aqui é Júpiter, ó. Olha Júpiter aqui, a gente fazendo a consideração dentro da nossa galáxia. E olha Júpiter aqui, perto desse imenso aqui que é o Sol, tá? Então, olha, o Sol, ele é quase 12.000 vezes maior que a Terra. E aqui, que é a estrela maior, que é a Antares, ela é mais de 3 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Então, por isso que a Terra
A Terra ali desapareceu, a gente nem consegue se ver. Por que a gente trouxe essa avaliação, gente? Como somos pequenos. Como que a gente só olha sob a nossa ótica de que o ser humano intelectualizado, evoluído, cheio de tecnologias, quantas tecnologias mais há em todos esses locais que nós não conhecemos. E a gente máquinas, não consegue nem se ver ali na Terra, né? Máquinas que a gente nem supõe que a espiritualidade já criou, que nós não temos intelecto para ser apresentados a elas. De tratamentos que ainda não podem chegar até nós. Por que será? Vamos pensar rapidamente uma ressonância magnética. Para quem não tem recurso, como é difícil conseguir ou como é difícil pagar? E é um exame profundo e um exame importante para muitas doenças físicas que nós temos aqui no nosso planeta. Então, será que pensemos aqui, se houvesse uma tecnologia muito superior à ressonância magnética, será que aqueles que detêm os meios do capital não queriam se apropriar disso? E fazer negócio? Em vez de pensar em curar aqueles que precisariam se curar? Qual a finalidade de ser apresentado meios melhores e voltados para a cura? Se não nos atrelarmos ao uso do capital e do dinheiro. A cura pela cura, gente. A cura por fazer bem ao outro. A cura gratuita. A cura por ter o benefício do outro estar melhor. Ainda não temos essa capacidade dentro do nosso órgão. Ainda há o comércio, a negociata. Então, até que ponto podemos conhecer, né, mais? Descobrir mais. Aqui a gente vê o quanto pequenos somos, isso materialmente falando. Imagine espiritualmente. A gente falou nesse tempo todo aí um pouco de quem nós somos e agora a gente vai começar a conversar um pouquinho mais para onde vamos. Porque, ainda falando um pouquinho de quem nós somos, desculpa. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Né? Quantas pessoas, de repente, viram para nós e colocam assim, poxa, mas por que eu vivo essa vida tão dura? Né? Por que eu não tenho pai? Por que eu não tenho uma mãe? Por que eu não tenho uma casa? Por que eu não consigo trabalho? Por que eu passo fome? Por que eu tenho essa doença que não tem cura? Quantos não se perguntam? Quantos, de repente, praguejam Deus porque acham que estão sendo punidos por uma coisa que nem sabem o porquê? Quantas mães, às vezes, não conseguem ter uma gestação e seguir à frente? E aí viram para Deus e falam, por quê? Esses porquês a doutrina espírita nos traz, porque nós sabemos que há uma história. A gente sabe que por trás daquilo ali não é punição de Deus. A gente sabe que por trás de todo o nosso sofrimento, de todas as dores, de todos os fracassos que ainda encontramos, existem motivos anteriores à nossa existência, de coisas que já erramos e precisamos resgatar, muitas vezes através da dor, porque às vezes através do amor nós não ouvimos o que os espíritos superiores querem nos trazer. Ou algumas dores adquiridas ainda nessa existência, através de erros e tropeços que ainda continuamos cometendo. Nenhuma sociedade é perfeitamente feliz. E o que julgar ser a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas por ser a terra lugar de expiação. Quando a terra já houver sido transformada em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. É para onde pretendemos ir. É para onde pretendemos rumar. A gente está a todo momento falando, né, que estamos a caminho do mundo de regeneração.
Mundo de regeneração esse que não está incluído, não estão incluídas várias das paixões e dos erros que ainda cometemos, né? Como a gente falou lá, desse apego material, do orgulho, do egoísmo, isso já não estará ali. Claro que ainda haverão erros a serem aparados, porque existem os mundos angelicais que são acima do de regeneração, e que aí a gente vai vendo cada vez mais só haver o bem reinando. Mas esse mundo de regeneração, que é um processo, que é um intermediário, a gente já está vivendo esse processo. Por vários exemplos que a gente vê aí aos nossos olhos, né? Essas atitudes ainda canalizadas para o mal, ao excesso, que às vezes a gente sabe, estão lá no que os Espíritos nos trazem, que às vezes é preciso o excesso do mal para que haja uma mudança, uma transformação na base, os desencarnes coletivos, esse retorno dessa guerra que está acontecendo. Então a gente sabe que existem sinais e sintomas de que o processo está acontecendo. Não podemos falar que, então já estamos no mundo de regeneração. Não, a gente acabou de explicar. Estamos no caminho, estamos caminhando para, precisamos aparar nossas arestas. Ele fala aqui, olha, quando houver transformado a terra, ou seja, é preciso um momento de transformação, de mudança profundo, para que aí sim essa terra esteja transformada em morada do bem e de espíritos bons. Também está lá no que os espíritos nos trazem, que existem espíritos que estão hoje desencarnando na terra e não mais reencarnarão. Existem hoje espíritos encarnando na terra com o propósito missionário de trazer e ajudar com boas atitudes e bons conhecimentos para frutificar com a nossa mudança. Aqui a gente tem as faces do nosso planeta hoje, né? Ele pode ser considerado um hospital. Por que um hospital? Porque somos doentes ainda. Doentes físicos, com todas as enfermidades que ainda vemos, mas principalmente doentes morais, com as doenças morais que ainda residem na nossa sociedade. Nosso planeta é uma penitenciária. Por que a gente fala da penitenciária, né? Se sabemos que o nosso corpo foi emprestado, que essa veste carnal aqui é emprestada, que vamos abandoná-la no desencarne, o nosso espírito ele está muito mais do que está aqui. Então aqui nós estamos aprisionados sim. O nosso espírito ele está numa prisão carnal, em que as nossas sensações, as nossas percepções não são tão grandiosas, tão ampliadas quanto estamos no momento em que estamos desencarnados na espiritualidade. Por isso, no nosso momento do sono, que é um momento semi-liberto, temos tantas percepções e, né, até para os médiuns, no caso, né, podem ter visões mais amplas, percepções de mundo mais amplas do que quando estamos despertos. É o momento dos fenômenos de lucidez acontecerem durante aquele momento do sono, tá? Nós somos escola, só que nem sempre a gente está satisfeito em repetir de ano, né? Que as nossas encarnações, reencarnações, a gente está repetindo de ano. E nisso que a gente repete de ano, é porque a gente não fez a prova da forma como deveria. A gente não atendeu ao que a gente precisaria aprender. A gente é teimoso, muitas vezes, não quer aquele remédio amargo lá do hospital. Né? A mãe, se a gente que é mãe, né, a gente obriga, toma o xarope, tá amargo, mas tem que tomar porque tá gripado, não é verdade? Só que a gente não quer aceitar o que a espiritualidade nos traz, né? Quando a gente sente lá o calo apertar, né, a doença chegar, a gente fala, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que minha mãe está passando por isso? Por que meu filho está passando por isso? Então a gente não entende, a gente muitas vezes não entende. Mesmo sendo espírita, quantas vezes a gente fala, poxa, eu entendo, mas
Eu entendo que isso é necessário para a minha mudança, mas tenho mais, né? A gente ainda se dói, a gente tem essa dificuldade, que só o tempo mesmo e a nossa evolução vai poder fazer mudar e entender melhor. A evolução humana, ela é baseada exatamente nessa nossa transformação. Que do hospital não saem aqueles que se curam? A nossa cura é progressiva, para que saiamos desse hospital terra. Da prisão saem aqueles que cumpriram as penas. Então, para que não tenhamos que nos sentir aprisionados num corpo de carne, precisamos nos livrar de uma bagagem indesejada, dos nossos erros, e ter muito mais acertos, ter muito mais virtudes, ter muito mais respeito e amor em nós para nos livrarmos dessa prisão. E ainda assim, né, temos espíritos que já poderiam ter se livrado, como o Dr. Bezerra, e ele estava aqui próximo do nosso orbe para nos ajudar, em missão. Não encarnado como nós, mas com uma falange de espíritos para nos ajudar ainda próximo do nosso orbe, poderia estar muito além. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais, como a gente trouxe. Parece que a gente concluiu, mas a gente tem uma mensagem depois, tá? Façamos nossas obras e sigamos em frente. O nosso destino depende de nossas escolhas. Eu acho que a gente está num momento muito propício e num momento muito difícil de ambiência hoje, principalmente aqui no Brasil. São momentos de escolha, momentos difíceis, de escolhas difíceis. Então, a gente traz um pouco para reflexão, que possamos pensar diante de tudo que a gente ouve, diante de tudo que a gente vê, diante de tudo que a gente está passando, que não percamos o respeito uns aos outros. A gente vê uma cisão dentro do meio espírita hoje acontecendo, em que eu sou A e você B. Eu defendo A e você defende B. Que possamos entender que tanto A e B estão encarnados como nós. E que são falhos como nós. E seja lá qual escolha que vingar, se vai ser A ou se vai ser B, ambos cometerão erros, pois estão encarnados como nós. E saibamos que qualquer um dos caminhos que escolhermos, também podemos estar errados. Então, a gente deixa um pouco essa reflexão para levarmos para a nossa casa e sabermos que no momento de pleito eleitoral, que faz parte do movimento social em que estamos vivendo, né, estamos inseridos, né, porque no planeta Terra existem várias políticas de escolha de representantes, vários tipos de políticas sociais, de constituições sociais. Mas aqui no Brasil nós vivemos ainda dentro de um processo democrático e que faz parte de todas as escolhas que nós temos. E a democracia começa no respeito, embora não se fale muito disso, mas a democracia ela parte do preceito do respeito, porque ela está baseada na voz do povo, na voz de todos. Então, todos significa todas as diversidades. Aquele que opta pelo A, aquela que opta pelo B e aquele que não opta por ninguém. Então que a gente não perca isso de mente, que a gente se lembre de respeitar os nossos irmãos, independente da opinião que eu, Marise, tenha, que a Maristela tem, que a Deise tem, ou que cada um aqui tem. Independente do que venha acontecer e a escolha seja feita, que possamos manter a nossa ética, o nosso respeito ao próximo. Porque parece que assim, as coisas estão acirrando tanto que parece uma luta igual a disputa de jogo de futebol. Que é uma escolha por escolher, né? Então a gente lembre disso, gente, que não podemos, eu vejo muitas amizades rompendo
Muitas pessoas deixando de falar com o outro, excluindo e banindo de redes de amizade, de redes sociais, seja lá onde for. Só que a gente está esquecendo o nosso espírito fraternal. A fraternidade é universal. Não está restrita ao Rio de Janeiro, ao Brasil, à Terra. É universal. Se estamos tendo dificuldade em lidarmos com isso aqui, quiçá no universo, como a gente trouxe ali, que é grandão, é enorme. Então a gente deixa um pouco dessa reflexão. Sejamos como o sol, que não espera recompensa, não espera lucros, nem espera elogios, simplesmente brilha. Ele não está ali esperando que sejamos gratos à luz dele, ele brilha de qualquer forma. Então que a gente lembre que a nossa luz está dentro de nós. Nós somos sóis. Nós somos sementes do universo, sementes do amor divino, sementes de luz. E se nós somos sementes de luz, nós não podemos abastecer de escuridão. Nós não devemos abastecer esse tipo de sentimento. É difícil, gente, não é fácil. Vivenciamos isso. Eu trabalho no meio educacional e também é uma cisão de várias instâncias. Não é fácil, mas que possamos lembrar disso, que independente de qualquer escolha que venha, nós somos irmãos e vamos continuar sendo assim, querendo ou não. Vamos pensar na mesa mediúnica? Naquele irmão que vem várias vezes na mesa mediúnica encorpado de sentimentos ruins e de negativismo, e de pessimismo e de acusações. Ele vai buscar acusar aquele que está esclarecendo muitas vezes dentro das imperfeições daquele esclarecedor. Mas ele não está conseguindo naquele momento ali olhar para ele. A gente vê o seguinte, em alguns momentos aqueles irmãos que estão ali fazendo isso e utilizando uma visão deturpada do que o Cristo promove, eles não estão preparados para entender o verdadeiro amor do Cristo. Só que antes da gente se colocar na posição que a gente julga mesmo sem querer e mesmo sem saber, a gente está julgando a todo momento que a gente está vendo que realmente é um equívoco. A perspectiva de algumas religiões hoje já vem mudando há algumas décadas na perspectiva de se você segue o Cristo, você vai melhorar de vida. Você vai conseguir carro, você vai conseguir um bom emprego, você vai conseguir crescer. Opa, que perspectiva é essa? Que melhoria é essa? Então isso aí não é de agora. Isso aí é uma mudança de perspectiva em algumas vertentes religiosas que vem acontecendo. E temos que tomar o cuidado também para não colocar todo mundo no mesmo saco. Sem dúvida. Porque a gente acaba olhando, porque você faz parte dessa religião, você comunga dessa percepção. Então a gente acaba também agindo com um preconceito. A gente acaba acusando pessoas que não estão satisfeitas com determinadas posturas. Então por isso a gente trouxe como reflexão no final do nosso estudo e dessa destinação de quem queremos ser e de quem vamos chegar a ser, a gente olhar com um olhar caridoso, a gente olhar com um olhar de respeito, a gente respeitar as visões diversas, porque se a gente não pensar assim, a gente vai se machucar ainda mais. E se a gente está no meio espírita, estamos vendo no meio espírita essa cisão, nós precisamos de união. Se nós não nos unirmos, o nosso trabalho não vai trazer benefício para esses outros irmãos que a gente está vendo em dificuldade. Se não formos exemplos de união, da nossa fraternidade, a gente não vai conseguir trazer. E é difícil, gente, não estou falando que é fácil, não. Por exemplo pessoal, não é fácil. Erramos, brigamos, nos desentendemos, às vezes discutimos, nos inflamamos, temos nossos erros. Não estamos isentos de errar. A gente só faz esse apelo porque realmente às vezes erramos
E a gente pode se arrepender das nossas condutas e das nossas falas e dos nossos pensamentos. E nem sempre conseguimos corrigir, né? A palavra é igual a flecha lançada, não volta. Já foi e atingiu o alvo, né? Tem um livro espírita que fala, né? Se você encher de prego uma porta e depois você retirar os pregos, ela já não volta a ser o que ela era. Ela já foi machucada. Então que a gente guarde, né, pra gente. Senão vai ficar ruim pra mim. Sabeis que o seu fardo é leve e suave o seu jugo. Isso se referindo ao Cordeiro de Deus. Carregai, pois, a vossa cruz com paciência e resignação, e vos tornareis dignos de habitar a terra, quando, regenerada, atingir as campinas siderais da constelação de Hércules, para a qual se dirige em marcha acelerada, devendo lá chegar logo que a humanidade estiver em condições de habitar essas regiões do infinito. Então, não mais tereis a noite e o dia, alternando-se gradualmente. Tereis as claridades a se irradiarem dos vossos próprios espíritos redimidos, despidos dos andrajos do crime e cobertos pelas vestes alvíssimas das virtudes celestes. Essa mensagem foi ditada por Pascal, que foi, né, um matemático, um estudioso antigo, sobre a destinação da humanidade terrestre, na noite de 9 de abril de 1920, na FEB do Rio de Janeiro, e transcrita no Reformador de agosto de 1920 e dezembro de 78. E está presente no prefácio do livro Universo e Vida, de Hernani Santana. Então a gente trouxe essa mensagem dentro do que a gente estudou e para mostrar que estamos no caminho. Estamos no caminho. Que a gente não se perca de nós mesmos, para que a nossa luz possa levar a gente para esse mundo celeste, né? Para um mundo de regeneração com menos dor, menos sofrimento e com mais união, mais amor para nós.